João António dos Anjos Rocha, nascido a 9 de julho de 1930, natural de Setúbal, cresceu numa família de classe média. Começou a sua carreira como empregado bancário enquanto estudava à noite. No desporto, praticou voleibol e remo, chegando mesmo a ser treinador da Escola Naval. Mais tarde, tornou-se acionista do Banco Português do Atlântico e administrador de vários empreendimentos. Foi considerado um empresário de sucesso, visto como um líder nato e um visionário. Mas para muitos era um mero desconhecido, até 1973. Em 1973, deu-se uma das várias crises do Sporting Clube de Portugal. Após 7 anos da presidência contestada de Brás Monteiro, mesmo tendo sido reeleito um ano antes, tomou posse Valadão Chagas, que se tornou o presidente da história durante menos tempo em funções, pois no dia seguinte foi convidado por Marcelo Caetano para assumir a pasta de secretário de Estado da Juventude e Desportos. O seu vice, Manuel Nazaré, tomou posse, mas apenas até que fosse escolhido um novo presidente, pois não tinha o desejo de ser presidente do clube. Foi então que, numa Assembleia Geral em setembro desse ano, o Conselho Leonino foi um órgão consultativo do Sporting criado em 1968. Inicialmente tinha a função de indicar os presidentes da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal. Em 2018 foi extinto e substituído por um Conselho Estratégico de Aconselhamento ao Presidente do Conselho Diretivo. O Conselho Leonino então indicou João Rocha para presidente, que foi eleito com 4.889 votos, ficando José Roquete como seu vice. João Rocha assume o Sporting num turbilhão, mas com vários projetos ambiciosos. Tornar o Sporting o primeiro clube empresa em Portugal, essa terá sido das medidas mais importantes até aos dias de hoje na reestruturação financeira. Em março de 1964, o governo de Marcelo Caetano autorizava à sociedade a emissão de 2,5 milhões de ações do valor nominal de 100 escudos cada. Mas no mês seguinte, deu-se a Revolução de Abril, um dia histórico na liberdade dos portugueses, mas que deitaria por terra todo esse projeto. O Sporting era um clube muito ligado ao Estado Novo e às suas elites, mas João Rocha percebeu a oportunidade de se afastar desse rótulo e criar um clube mais povo. Esse passo foi também importante para a popularização e crescimento da marca Sporting. Já nos relevados, em 1973-74, os Leões foram os primeiros campeões da Liberdade. Conquistaram a Taça de Portugal, chegando ainda às meias finais da Taça das Taças, sendo a primeira época de João Rocha. Vale realçar que no ano anterior o Sporting tinha terminado em 5º lugar. Já a sua segunda época foi menos conseguida. Em 1976, os filhos de João Rocha, João e Gonçalo Rocha, juntamente com alguns colegas do Colégio São João de Brito em Lisboa, criaram a Juventude Leonina. Motivados pelo amor que tinham pelo Sporting, essa que viria a ser a primeira claque do clube e a primeira claque em Portugal. João Rocha conseguiu ainda elevar o Sporting financeiramente, mesmo num período de instabilidade elevada no país por todas as mudanças. Ainda assim, em 1979, 6 anos de mandato, deu-se início a uma nova crise. Após promessas de apoio e financiamento para a viabilização da sua sociedade de construção e planeamento nunca terem sido cumpridas, e nesse mesmo ano o Sporting tinha um passivo de cerca de 90 mil contos, 20 mil dos quais imediatamente exigíveis, e o orçamento para 1980 previa um déficit de cerca de 12 mil contos, uma situação considerada insustentável. Então, em agosto de 1979, João Rocha informou o Conselho Leonino da sua intenção de se afastar da liderança do Sporting. João Rocha chegou mesmo a desafiar a oposição, enquanto criticava de forma dura o governo, acusando de tratamentos diferentes com outros clubes, e também deixou algumas críticas a alguns sportinguistas por falta de apoio. Já o Conselho Leonino insistia para que João Rocha continuasse e também não aparecia ninguém disposto a ocupar o cargo, sendo que João Rocha não queria deixar o clube até que alguém fosse escolhido. Esta situação arrastou-se até 1980, com várias Assembleias Gerais que ficaram marcadas pelo apoio à continuidade de João Rocha. João Rocha voltou então atrás com a decisão de se afastar, lançando novas ideias. Defendia que deveria deixar de ser o Conselho Leonino a indicar órgãos sociais, essa proposta aprovada mais tarde, em 81, e avançou com o seu programa: construção da cidade esportiva, pavilhão, aumento de sócios, valorização do património imobiliário com a construção de uma área habitacional e um centro terciário e a revisão nos estatutos. A 31 de julho de 1980, realizava-se a Assembleia Geral Eleitoral, com 1.100 sócios. João Rocha foi eleito sem oposição.
Em 1982, João Rocha era novamente reeleito, agora com um candidato na oposição, Marcelino Brito, mas João Rocha a levar a melhor de forma clara. João Rocha foi campeão nacional de futebol 3 vezes, em 1973-74, 1979-80 e em 1981-82. 3 taças de Portugal em 1972-73, 1973-74 e em 1981-82 e uma supertaça em 1982, tendo sido o primeiro clube a ganhar tudo a nível nacional nesse mesmo ano. Montando uma equipa fantástica, trouxe para o clube Rui Jordão, depois de uma pequena passagem na Espanha, Manuel Fernandes, António Oliveira, ex-Futebol Clube do Porto, o guardião húngaro Mészáros, falando na baliza, em 84 voltava Vítor Damas e destaque para a bota de ouro de Héctor Yazalde, que não veio nas mãos de João Rocha, mas foi já sob o seu reinado que consegue esse feito impressionante. Não só de futebol viveria o Sporting, João Rocha trouxe o ecletismo. Esse foi outro dos feitos que marcaram João Rocha até aos dias de hoje no clube. A frase "a maior potência desportiva nacional" deve-se essencialmente a esse senhor. Apostando forte em várias modalidades e com obras importantes no clube. A bancada nova aumentando a capacidade do estádio de 60 mil para 75 mil. Nasceu aí o pavilhão, conhecido pela nave de Alvalade, e ainda a pista de tartá. Sendo campeão europeu de corta-mato, hóquei patins e ainda o lendário ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, conquistado pelo atleta do clube Carlos Lopes, sendo o primeiro ouro para Portugal. Também apostou forte no ciclismo, destaque para Marcos Chagas e ainda o lendário Joaquim Agostinho, entre muitas outras conquistas de atletas que podia ficar horas a falar. Terão sido mais de 15 mil atletas em 22 modalidades, mais de 1.200 títulos nacionais e 8 internacionais. A 18 de outubro de 1984, João Rocha e Carlos Lopes foram recebidos na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, como reconhecimento pelas suas ações no desporto. O que foi desgastante João Rocha foi a guerra que decidiu travar com o Futebol Clube do Porto, mais concretamente com Pinto da Costa, que entra no clube portista em 1982 e João Rocha viu como rival. Protagonizou vários momentos de picardias, apelidando-o de Pintainho da Costa, mas essas guerras só desgastavam João Rocha, que via o Futebol Clube do Porto a começar a afirmar-se, tendo conquistado o campeonato 4 vezes durante o seu mandato, o Benfica 6, enquanto o Sporting apenas 3. Tendo em conta que o Futebol Clube do Porto não era visto como uma ameaça até então e com apenas 5 campeonatos conquistados na sua história quando João Rocha se tornou presidente do Sporting. Com vários roubos de jogadores entre clubes, mais a pensar no conflito que no projeto desportivo, culminou com Pinto da Costa a levar Paulo Futre para os Dragões em 1984. Um dia antes do aniversário de 80 anos do clube, João Rocha anunciava que iria deixar a presidência por motivos de saúde. Saiu oficialmente a 3 de outubro de 1986 com mais de 10 mil sócios presentes. Fim de uma passagem de 13 anos, sendo até hoje o presidente há mais tempo no Sporting. E se o clube já não estava muito bem, a saída de João Rocha deu início a anos conturbados, com várias lideranças contestadas, depois do último título de campeão em 1981-82, ficando 18 anos afastado do título, até 1999-2000. Dos vários grandes feitos, destaca-se a importância às modalidades. Podemos dizer que é o pai do ecletismo do Sporting e criou um Sporting dos adeptos, com um aumento de mais de 90 mil sócios durante o seu mandato. Foi distinguido com o Prémio Stromp 3 vezes, sendo o primeiro em 1973, ainda antes de ser presidente, e considerado sócio de mérito do Sporting. Em 2012 foi aprovado, em Assembleia Geral, a atribuição do nome João Rocha ao novo pavilhão do Sporting, inaugurado em junho de 2017. João Rocha faleceu a 8 de março de 2013, com 82 anos, em Lisboa. Deixa um legado que não pode ser guardado em museus. Uma mudança que tornou o Sporting numa potência desportiva nacional e internacional, um clube dos adeptos e para os adeptos. João Rocha é considerado por muitos como o maior presidente da história do clube. Uma opinião que até pode ser subjetiva. Já os seus feitos, esses são factuais.